Me perguntaram quem sou eu, querem saber da onde foi que eu saí. Estão pensando que foi muito fácil pra eu chegar até aqui. E olhem, dizem que eu não estou preparado. Me olha e julga o meu jeito de adorar. É só Deus sabe o que eu fiz anonimado, quando ninguém estava vendo eu chorar. Eu vivi no deserto, sentir o frio e o calor. Negociei minhas vontades pelo chamado do Senhor. Mas só Deus sabe que eu passei para chegar até aqui. Por isso, irmão, não me critique. Pergunte a Deus sobre mim. Mas eu não sou artista, não sou celebridade, não sou o melhor nem o mais certo. Eu sou a voz que clama no deserto. Mas eu não sou artista, não sou celebridade, não sou o melhor nem o mais certo. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou o melhor nem o mais certo. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou o melhor nem o mais certo. Eu sou a voz que clama no deserto. Importa que ele cresça, que ele apareça. Aqui tudo é dele, eu sei o meu lugar. Não sou celebridade, quem brilha aqui é ele. Então pode passar, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus. Aqui pode passar, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus. Aqui pode passar, ele tá passando, 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 ele tá passando aqui, ele tá passando aí, ele tá passando ali, ele tá passando lá, ele tá passando aqui, ele tá passando aí, ele tá passando ali, ele tá passando lá. Passar, 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 passar. Aqui pode passar, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus. Jesus pode passar, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus. Jesus pode passar. Jesus pode passar. Agradeço pela oportunidade. Puxa o cabo para mim, você tira o cabo aqui, pastor, para ela. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem é de Jesus, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas nos visitam pela primeira ou segunda vez? Você que está nos visitando, dê um sinal com a mão para que eu possa conhecer. Temos aqui, ali atrás. Eu vou pedir os obreiros para entregar para vocês. Ele vai entregar para vocês que estão nos visitando um livro com o tema Uma Nova Vida em Cristo Jesus.
onde tem também o Evangelho de Marcos. É um presente que nós vamos estar presenteando para você. Dá um sinal com sua mão, você que está visitando, ou você também que não recebeu esse livro, dá um sinal com a mão. Eles vão estar distribuindo aí gratuitamente para você. Você que deseja, dá um sinal com sua mão aí, eles vão lhe entregar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é sexta-feira, e sexta-feira nesse ministério é? Em nome de quem? De Jesus. Se o diabo tem quem faz, Deus tem quem desfaz. A Bíblia diz: e para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para desfazer todas as obras do mal. Você crê nisso? Glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. João fica no Novo Testamento. João, capítulo 5, o verso 2. Evangelho de João, capítulo 5, verso 2. Se você tem a sua Bíblia, abra aí, para que possamos fazer a leitura do texto sagrado. Você vai passar Mateus, Marcos, Lucas. Logo após você vai encontrar o Evangelho de João. João, capítulo 5. Pedi um dos obreiros trazer uma água, por gentileza, aqui. Pode ser no copo descartável mesmo. Evangelho de João, capítulo 5. Quantos encontraram? Diz: eu amo a Bíblia. Glória a Deus. Se você estiver sem a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui na projeção. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor? João, capítulo 5, verso 2, diz assim: ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavimentos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, e agitando, e o primeiro que entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Desce outro antes de mim. Então disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o seu leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Sobe aí. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo, através da tua palavra, repreenda toda distração, tudo aquilo que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. Diga: Senhor, traz a minha mente cativa e obediente à tua voz. É o que eu oro, penso que seja assim. Você que crê diz amém. Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. Nós estamos começando nesse mês de julho uma série de ministrações às sextas-feiras com um tema sobre atmosfera de milagre. Diga comigo, diga: atmosfera de milagre. Ouça isso aqui e preste bastante atenção, não converse nesse momento. Atmosfera de milagre. É preciso que nós venhamos entender que milagres existem, sim ou não? Você acredita em milagre? Você crê que Deus pode fazer milagre na sua vida? Sim. E existem atmosferas de milagre, onde a gente entra e a gente recebe o nosso milagre. Existem atmosfera, bispo, o que é uma atmosfera? É um ambiente. Atmosfera é um ambiente, é um lugar onde há uma manifestação do sobrenatural. Nós temos uma atmosfera, a atmosfera terrestre. Se nós estamos vivos, se existe vida no planeta Terra, é por conta da atmosfera terrestre.
A atmosfera terrestre permite que nós venhamos ter oxigênio. Se você sai da atmosfera terrestre sem os equipamentos necessários, você não consegue sobreviver. Todo astronauta, todas as pessoas que vão para o espaço, que quando elas saem da atmosfera da Terra, e não tem oxigênio no espaço, fora da Terra, do planeta Terra aqui, quando passa da atmosfera terrestre, não tem oxigênio. Então, para que uma pessoa sobreviva fora do planeta Terra, uma das coisas que ela vai precisar é do ar, do oxigênio, que só tem aqui na atmosfera que nós vivemos. Isso é bom demais, é ou não é? E isso acontece, por quê? Porque existe uma atmosfera que controla a temperatura, a atmosfera terrestre ela controla o clima, e além de ter o ar para a gente sobreviver. Assim é numa atmosfera do sobrenatural, assim é num lugar onde é uma atmosfera do manifestar do poder de Deus, há milagres, a transformação. Então essas sextas-feiras, nós vamos criar uma atmosfera neste lugar, nós vamos invocar uma atmosfera da presença de Deus neste lugar, aonde todas as pessoas que virem a este lugar, serão curadas, serão vivificadas, serão libertas, por conta do poder do Espírito Santo, amém? A atmosfera que faz o sobrenatural de Deus acontecer, e isso acontece nas nossas vidas. Quando você está numa atmosfera profética, você também se move no profético. A Bíblia diz que o rei Saul, ele foi ungido a rei por Samuel, mas ele não era profeta. E de repente, o rei Saul, que ainda estava para ser aclamado pelo povo, mas já ungido e consagrado a rei, ele entrou num ambiente profético, ele entrou numa atmosfera profética, aonde havia profetas, aonde havia adoração, e Saul começou a profetizar, e Saul começou a ser usado por Deus. Mas você pode dizer, mas o rei Saul não era profeta, mas ele estava numa atmosfera profética, que ele foi tomado pelo dom profético. Quantos me compreendem? Assim é a atmosfera de milagres. O texto que nós lemos fala de uma atmosfera de milagres que acontecia em um tanque de água, chamado o tanque de Betesda. A Bíblia vai dizer, narrando aqui através deste homem que o Senhor Jesus perguntou se ele queria ser curado. Ele estava ali, um paralítico, 38 anos, 38 anos, é pouco ou é muito? É muito, é ou não é? Eu ainda não cheguei nos 38, esse ano eu vou chegar nos 35, então, o homem estava ali há 38 anos, esperando o mover das águas, para se jogar e ser curado. E Jesus chega para ele e pergunta, você quer ser curado? E ele diz, Senhor, toda vez que o anjo desce, toda vez que o anjo movimenta as águas, alguém se lança primeiro, e o primeiro que entra na água é curado, e eu não tenho ninguém para me jogar nessa água, eu não tenho um amigo, eu não tenho ninguém para me colocar lá quando há um mover das águas. Então havia uma atmosfera de milagre, ouça isso aqui, havia uma atmosfera de milagre, uma agitação que o anjo vinha, o anjo movimentava as águas daquele tanque, e a primeira pessoa que pulasse na água, naquela atmosfera que o anjo movimentou as águas, a pessoa era o quê? Curada. Só que era só um milagre, era só para uma pessoa, era o primeiro que se jogasse naquela atmosfera, o primeiro que se jogasse naquele mover. Então existem atmosferas que fazem com que milagres aconteçam. A pessoa podia nem crer, a pessoa podia nem acreditar em Deus, mas se no mover ela se jogasse naquele mover e fosse o primeiro, ela era curada, sim ou não? Então uma atmosfera que era gerada pelo sobrenatural e fazia com que pessoas que se jogassem naquele tanque, elas fossem o quê? Curadas. E é isso que nós vamos invocar nessas sextas-feiras.
uma atmosfera do sobrenatural de Deus nesse ambiente. Nós vamos invocar uma atmosfera de Deus que nesse lugar vai ter um mover tão grande do sobrenatural de Deus, que as pessoas que estiverem aqui vão ser impactadas pelo poder de Deus. As pessoas que virem aqui nessas campanhas da sexta-feira deste mês vão receber cura na hora do louvor, na hora da adoração, vão ser tocados pelo Espírito Santo. Na hora do louvor, elas vão ser batizadas pelo Espírito Santo. Na hora do louvor, elas vão receber dons espirituais. Na hora da pregação, enquanto quem estiver pregando aqui, Deus já vai estar fazendo milagres na sua vida, amém? Deus já vai estar fazendo milagre na sua casa. Deus já vai estar liberando o sobrenatural. Deus já vai estar liberando um milagre sobre a sua vida. Você crê nisso? Existe uma atmosfera profética de milagres, e nós precisamos invocar essa atmosfera profética para a nossa vida. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, ele passava, e havia uma atmosfera de milagre tão grande na vida daquele homem, tão grande na vida do apóstolo Pedro, que por onde ele passava, que a sombra dele tocava, pessoas eram o quê? Curadas. Sabe o nome disso? Atmosfera de milagre. A sombra de Pedro não curava ninguém. Pedro não tinha poder de curar ninguém, mas a atmosfera de milagre, do poder de Deus era tão grande na vida dele, que por onde ele passava, ele não conseguia tocar em todas as pessoas, então colocavam pessoas para que aonde ele passasse e a sombra dele tocasse, pessoas fossem o quê? Curadas. Isso é uma atmosfera de milagre, e Deus quer que você viva essa atmosfera de milagre, amém? Deus quer que você viva a atmosfera de milagres, aonde você chegar, o poder de Deus se manifestar. Uma atmosfera de milagre que atrai, que puxa para a sua vida as coisas boas, porque tem muita gente que está vivendo uma atmosfera, mas não é uma atmosfera de milagre, é uma atmosfera de derrota, de fracasso, de amargura, de tristeza. Esse homem estava ali há 38 anos, esperando um mover, esperando uma agitação, só que só era uma pessoa, e ele não conseguia, ele não tinha ninguém. Olha, isso aqui é muito interessante, querido. Por mais que aquele lugar fosse uma atmosfera que o anjo vinha de vez em quando, e era uma atmosfera de milagre, mas ao mesmo tempo, aquele ambiente se tornou uma atmosfera de derrota, de frustração, de pessoas sem esperança, porque havia muita gente doente, muita gente sem ninguém para ajudar, pessoas que nem acreditavam mais, pessoas que nem sonhavam mais, porque a atmosfera que eles tinham era tão pesada de derrota, que eles não acreditavam mais. Bispo, como é que o senhor fala isso? A Bíblia nos mostra, esse próprio homem, ele disse, Jesus, o Filho de Deus, aquele que fazia milagre, as pessoas corriam atrás de Jesus, tocavam nele, gritavam por ele, para ser curada. As pessoas iam até onde Jesus estava, para receber cura, para receber milagre. As pessoas tocavam na orla de Jesus, na roupa dele, para serem curadas. As pessoas buscavam Jesus, para serem curadas. Agora nós vemos Jesus indo até um homem doente e perguntando: você quer ser curado? Não foi ele que foi atrás de Jesus, não foi ele que buscou Jesus, foi o próprio Jesus que chegou até ele, sabia da história dele, e perguntou se ele queria ser curado. Ele disse o quê? Ele disse: eu não tenho ninguém. Ele estava esperando a agitação das águas, ele estava esperando aquela atmosfera das águas ali para ser curado, mas ao mesmo tempo ele vivia numa atmosfera de derrota, de amargura, de frustração, porque vivia no meio de tantas pessoas frustradas, desanimadas, que nem ele mesmo mais acreditava, porque agora ele está diante do Filho de Deus. Jesus perguntou se ele queria ser curado, ele começou a contar a vida dele. Tem gente assim: você quer ser usado por Deus? Porque lá atrás eu me decepcionei, porque lá... Não,
Deus não quer saber do seu passado. Deus não quer saber as coisas que te machucaram. Deus quer saber se você quer ser curado. Deus quer saber nessa noite se você quer ser liberto. Ah, é porque aconteceu isso na minha vida. Ah, é porque fizeram isso comigo. Sim, eu sei, você sofreu muito. Eu sei, você foi injustiçado. Mas você veio aqui nessa noite e Deus quer saber de você se você quer ser liberto. Deus não quer saber se você está ferido, se você está magoado, se você não tem ninguém para te ajudar. Deus quer saber se você quer, é se você acredita, é se você crê que você pode ser curado. Amém? Ouça isso aqui. Atmosferas de derrota, ela é muito perigosa. Tem muita gente que só fica pensando coisa ruim. E quem pensa coisa ruim, quem fala coisa ruim, atrai uma atmosfera de carga negativa na sua vida. Você que só fica alimentando pensamentos negativos, você atrai uma atmosfera negativa para a sua vida. Você já viu que tem pessoas que ela está tão carregada de uma atmosfera pesada, que quando ela chega, você já sente o peso. Você fala, moço, o que está acontecendo? Essa pessoa chegou, eu fiquei foi triste. Essa pessoa chegou, eu fiquei foi mal. Me deu uma agonia aqui agora. E quando a pessoa começa a abrir a boca para falar, ela só começa a falar de coisa ruim, só começa a falar de derrota, só começa a falar de fracasso. A atmosfera que cerca ela é tão pesada, é tão ruim, que de repente acontece algo ruim com ela e ela fala, eu não estou dizendo que na minha vida nada dá certo. Está vendo aí, mulher? Está vendo aí? Acabei de falar, as coisas estão dando tudo errado na minha vida, porque ela está numa atmosfera negativa. As palavras dela estão atraindo, os pensamentos dela estão atraindo aquela atmosfera pesada de derrota, de fracasso, que existe. Se você se alimenta só de coisa ruim, se você vive só de notícia ruim, você vai atrair uma atmosfera pesada para a sua vida. E da meio-dia as pessoas estão assistindo o telejornal e trazendo uma atmosfera ruim para dentro da sua casa, porque a maioria dos telejornais só falam de morte. Morreu um na cabula, morreu outro não sei aonde, e não sei o quê, e aquilo ali vai trazendo uma atmosfera negativa para dentro de você, vai trazendo uma atmosfera negativa para a sua casa, e aquilo ali vai mexendo com você, e você vai deixando de acreditar. Por isso que você tem que sair desses lugares de fracasso, lugares de derrota, lugares onde tem pessoas contaminadas com aquilo que é mal. O que você tem que vir? Você tem que vir para a igreja, que é uma atmosfera de milagres, amém? Onde a palavra é pregada, onde a palavra é ministrada. Você tem que buscar sintonizar a sua mente com as coisas de Deus, porque quando você sintoniza a sua mente com as coisas de Deus, quando você sintoniza a sua mente com a palavra de Deus, você atrai uma atmosfera sobre a sua vida. Sabe o que tem que tocar lá na sua casa? É louvor e adoração. Não é música do mundo, de sofrência, música de traição. Não, isso aí vai trair uma atmosfera negativa. O que tem que tocar no seu celular são louvores. Por quê? Porque quando você já percebeu que quando você bota um louvor, a atmosfera muda? Muda ou não muda? Muda. Você veio aqui na igreja e eles estavam louvando, e você estava sentindo uma paz tão grande. Você diz, meu Deus, o que tem aqui nesse lugar? Não, aqui é só um lugar que tem 4 paredes, mas nós reunidos aqui, nós invocamos uma atmosfera da presença de Deus sobre esse lugar. E pode ser aqui, pode ser na praça, pode ser em qualquer lugar. A gente pode sentir essa paz que nós sentimos aqui. A gente pode sentir a presença de Deus que a gente sentiu aqui. Você pode sentir essa atmosfera da presença de Deus na sua casa. Talvez você estava aqui, estava dando vontade de chorar. Você estava sentindo tão bem. Você diz, meu Deus, eu queria sentir isso no meu dia todo. E você pode sentir. Você pode ter essa atmosfera no seu trabalho, da presença de Deus. Como? Colocando louvores, colocando adoração, invocando a presença do Senhor, e você vai ter a presença dele na sua casa, na sua vida, amém? Querido, as coisas de Deus é linda e maravilhosa, e Deus é tão bom, que Ele enviou Jesus Cristo, não para fazer um milagre,
mas para curar a todos que creem. Aquele homem estava ali numa atmosfera pesada, de gente doente, de gente sofrendo. Você já viu quando você entra no hospital, que você entra ali na atmosfera, não é pesada? O clima não muda? Você entra para visitar uma pessoa e aquele fala, meu Deus, que clima pesado. Você sai do hospital ali em choque, você fala, Jesus, tem compaixão de mim. É uma atmosfera pesada, muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas com dor. Imagine aí aquele homem paralítico no meio de várias pessoas doentes. Como é que era a atmosfera daquele lugar? Era uma atmosfera boa ou ruim? Ruim. Por quê? Era só um que era curado quando o anjo mexia as águas, e os outros ficavam tudo com inveja, ficava tudo com raiva, ficava tudo triste porque não era eles. Uma atmosfera de comparação, uma atmosfera de inveja. E isso, querido, não pode ter no nosso meio. E isso Deus não quer no nosso meio. Por isso que o Evangelho de Jesus Cristo é lindo, é maravilhoso. Porque Jesus não dá só para o bispo, Jesus não dá só para o pastor, para o obreiro, Ele dá para todos que buscam Ele, amém? O poder que Ele nos deu, Ele também pode te dar. O mesmo poder que o Espírito Santo nos deu, de orar por pessoas e pessoas serem curadas. Jesus também te dá esse poder, meu irmão. O mesmo poder de orar para que pessoas sejam libertas, Jesus também te dá esse poder. O Evangelho não é sobre um pastor que ora e Jesus faz milagre. Não, isso não é Evangelho. Isso aí é a manipulação do Evangelho. Isso aí é pessoas querendo se aproveitar. O Evangelho é todos falando do amor de Deus. O Evangelho é todos anunciando Jesus, pregando para toda criatura, batizando todos que crerem e sendo salvos. E essa é a proposta de nós nos unirmos aqui. Não é para que só o pastor faça, mas é para que você também seja enviado por Deus para promover cura, para promover milagre. Você crê que Deus pode te usar para curar pessoas? Você crê? Jesus pode te usar. Esse é o desejo de Deus. Não é que você diz assim, não, vamos lá que o bispo vai orar e você vai ser curado. Não, você está vindo aqui para receber instruções da palavra de Deus, para ativar a sua fé, para ativar uma atmosfera de milagre dentro de você, que quando uma pessoa manifestar, você não vai precisar ligar para pastor, você não vai precisar ligar para bispo, você vai dizer em nome de Jesus, espírito imundo, saia desse homem, saia dessa mulher, e ele vai ter que sair pela autoridade do nome de Jesus, amém? Pessoas que vão estar enfermas e você vai orar, e Jesus vai te usar para curar pessoas. Jesus vai te usar para poder profetizar prosperidade na vida de pessoas. Jesus vai te usar para trazer restauração em casamentos, em ministérios, em chamado de pessoas. É isso o Evangelho de Cristo. Não é um anjo que vem e faz um mover, mas é todos no corpo que são usados pelo Espírito Santo, amém? Esse é o desejo de Deus, igreja. Deus quer te usar, você quer ser usado por Deus? Porque qual é o melhor, receber um milagre ou ser um instrumento de milagre para outras pessoas? O melhor é ser um instrumento de milagre, porque o milagre passa por você para chegar em outra pessoa, é ou não é? Eu adoeço, eu sou um ser humano, mas eu tenho tempo que eu não sei o que é ficar doente, graças a Deus. A única doença que eu conheço de muito tempo para cá é gripe, é a única. Mas por que você não adoece tanto assim, bispo? O senhor cuida da saúde agora que eu estou começando a cuidar. Mas é porque quando a gente ora por outras pessoas, o milagre passa primeiro pela gente. A gente é um meio para que o milagre chegue em outras pessoas. Então tem gente só querendo milagre só para ela. Não, seja um instrumento de milagre para outras pessoas. Seja um instrumento de cura, de libertação para outras pessoas. O Evangelho não é só para você vir aqui, ficar sentado, ouvindo o pastor. Não, o Evangelho é para que você funcione, é para que você seja um instrumento, é para que onde você ande, haja uma atmosfera do sobrenatural de Deus na sua vida, amém? E nós vamos ter uma atmosfera do sobrenatural de Deus que vai ativar a sua fé, que vai ativar você.
Porque Jesus não quer ver você parado. Talvez você está paralisado na sua fé. Talvez você está paralisado no seu chamado. E Jesus está dizendo para você, como disse para aquele homem: levanta aí, levanta e anda. Levanta e anda na sua fé. Ah, mas é porque eu não sou igual o pastor fulano. Ah, é porque eu não sou igual o bispo. Ah, é porque eu não sou igual o ciclano. Irmão, Jesus está dizendo: levanta e anda. Levanta da onde você parou. Levanta da onde você caiu. Levanta da onde você estagnou. Não, você vai contar testemunho de milagre, amém? Você vai falar do Deus que cura, do Deus que liberta, do Deus que salva. Você precisa crer na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela traz atmosfera de milagre. A palavra de Deus, ela traz a atmosfera do sobrenatural. Ela faz existir aquilo que não existe. E você precisa crer na palavra de Deus na sua vida. E a palavra de Deus para a sua vida é que você vai ser curado, é que você vai ser liberto, é que você vai ser usado por Deus. Você crê nisso? Então diga: eu vou me levantar e vou ser um instrumento na mão de Deus. Eu sei, talvez você não teve ninguém para te ajudar na sua caminhada. Eu sei, talvez você não teve ninguém para te colocar lá onde você queria chegar. Mas hoje é Deus que vai te colocar. É Deus que vai te levantar. Não é o pastor que vai derramar óleo na sua cabeça e te dar um cargo e te colocar num cargo de excelência, não. É o próprio Deus que vai te levantar nessa cidade, como instrumento, como porta-voz da palavra dele. Talvez você já está desanimado, desacreditado. Talvez você nem acredita mais que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas se você veio aqui nessa noite, é porque o Senhor Deus, Ele vai te levantar como instrumento poderoso nas mãos dEle, amém? O Senhor vai fazer você andar. O Senhor vai fazer milagres acontecer na sua vida. As pessoas vão ver, não foi a água, não foi o pastor, não foi a igreja, não foi o ministério. Foi o próprio Deus que está te levantando nessa noite, amém? Deus está dizendo para você: levanta. Não fique esperando o movimento, não. Não fique esperando o profeta A, o profeta B. Não fique esperando o pastor, não. Jesus está dizendo para você: levanta. Levanta da onde você parou. Levanta daí. Não espera por ninguém, não. Não espera por amigo, não. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Está na hora de você viver milagres. Está na hora de você viver o sobrenatural de Deus na sua vida, amém? E viver numa atmosfera de milagre. E a gente vai nos lugares e a gente vê Deus manifestando o poder dele. E não é por conta de nós, é por conta da atmosfera do milagre. E Deus quer que você viva isso na sua casa. Deus quer que a sua casa seja um pedacinho do céu. Deus quer que o seu comércio, o seu trabalho seja um pedacinho do céu. Deus quer que o seu lar seja um lugar de milagre, uma atmosfera de milagre. As pessoas vão entrar e vão dizer: eu estou me sentindo tão bem neste lugar, o que tem aqui? E você vai dizer: a atmosfera de milagre, da presença de Deus na minha vida, amém? Eu quero orar por você, para que você possa viver uma atmosfera de milagre. Não espere por ninguém, não espere por profeta, não espere por mover das águas. Existe uma palavra de Deus para a sua vida, amém? Deus está dizendo para você: levanta e anda. Fica parado mais não no seu chamado. Fique de pé, por gentileza. Eu queria convidar você a vir aqui à frente, por gentileza. Vem todas as pessoas, os obreiros também, para me ajudar. Eles vão colocar, nós vamos ungir você. Vamos ungir você com a unção de cura, de libertação, de milagre. Isso, nós vamos juntar as cadeiras. Pode juntar uma em cima da outra, que fica mais fácil. Não fica no seu lugar não, vem receber. Os pastores vão me ajudar. Você vai viver uma atmosfera de milagre nessa noite. Você vai viver uma atmosfera de renovo, de restauração. Você entrou aqui talvez desanimado, chateado. Deus nessa noite vai te pôr de pé. Isso, pode vir mais para frente. Vem mais. Nós vamos clamar por uma atmosfera de milagre neste lugar. Isso.
Feche os teus olhos aonde você está neste momento. Isso. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você tem vivido. Mas eu sei que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida nessa noite. Eu sei que milagres vão acontecer. Você veio aqui nessa noite, a palavra de Deus falou ao seu coração. Talvez você diz: eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não tenho um amigo, eu não tenho uma amiga. Existe uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Levanta e anda. Sai deste lugar de paralisia. Sai deste lugar de estagnação. Você não precisa de ninguém para te trazer para a igreja, não. Você não precisa de amigos aqui para você vir para essa igreja. Você não precisa de amigos aqui para você congregar neste lugar, para você se sentir bem neste lugar, não. Você só precisa da presença de Deus. Você só precisa ter um compromisso com Deus. Você só precisa ouvir a voz de Deus. Na caminhada da gente existe um momento que a gente só vai precisar ouvir o comando de Deus. E neste momento Deus está dizendo para você: você tem um chamado de Deus. Deus quer te usar como instrumento de cura, de libertação, de transformação. Deus não quer ver você prostrado, parado, vendo os outros serem curados, vendo os outros viverem o sobrenatural. Deus quer que você viva o sobrenatural. Deus quer que o sobrenatural aconteça na sua vida. Com os seus olhos fechados neste momento, se renda a Deus. Diga para Ele, diga: Senhor, qual é a área da sua vida que você está vivendo uma paralisia, que tudo parou? Qual é a área da sua vida que você precisa de um milagre? Fala para Deus neste momento. Posso crer que em minha vida vai acontecer. Posso ver as promessas sendo Isso. liberadas sobre mim. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim. Sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Me dá vitória nesta Aleluia, Jesus. Isso. Com os teus olhos fechados. Se você está sentindo alguma dor, coloque a sua mão na dor que você está sentindo. Se for na parte íntima, coloque no seu coração. Se você está sentindo alguma dor, coloque a sua mão sobre a dor. O lugar que dói, nós vamos orar neste momento. Juntamente com os obreiros, pastores, nós vamos clamar o poder de Deus sobre a sua vida. Pai, em nome do Senhor, coloca o teu poder sobre as mãos dos teus filhos, meu Pai. Que quando os teus filhos colocarem as mãos, pessoas iam ser curadas. Ó Deus, que venha ser o Senhor que venha liberar a cura, o poder sobre a vida de cada um dos teus filhos, meu Pai, neste momento.
com os teus olhos fechados, nós vamos estar orando por vocês. Os obreiros podem orar. Isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu oro neste momento para que o Senhor possa manifestar o teu poder aqui agora, meu Deus. Aonde houver uma pessoa doente, enferma agora, eu digo toda doença em nome de Jesus, toda enfermidade, toda dor, desapareça agora. Todo problema no rim, todo problema no estômago, toda dor agora, desapareça na lateral do abdômen dessa pessoa. Meu Deus, vai tocando agora, isso, do alto da cabeça à planta dos pés, toda macumba, todo o trabalho que foi feito, toda obra de feitiçaria, toda palavra maldita contra a vida dessa pessoa, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Todo espírito que tem atuado para trazer paralisia na vida dessa pessoa, perca as forças agora. Toda maldição seja desfeita agora. Meu Deus, desfaz agora a maldição, desfaz agora a praga, desfaz agora o poder do inferno agora. Toda dor nas vistas, toda dor na coluna, meu Deus, vai tocando agora. Toca na coluna deste homem, toca na coluna desta mulher agora, em nome de Jesus agora. Toda dor na coluna desapareça agora. Todo bico de papagaio, toda hérnia de disco desapareça agora. Todo problema nas pernas, em nome de Jesus agora, desapareça toda doença, toda enfermidade, toda dor de cabeça. Meu Deus, vai tocando agora, do alto da cabeça à planta dos pés, aonde houver a enfermidade, aonde houver a doença agora, eu digo em nome de Jesus, toda doença vai saindo agora, todo desânimo, toda tristeza, toda amargura agora, em nome de Jesus saia, toda ansiedade, toda depressão saia agora. Meu Deus, vai quebrando agora todas as cadeias, todas as fortalezas na mente, no subconsciente dessa pessoa que tem paralisado a vida dela, que tem paralisado o chamado dela. Em nome de Jesus, hoje ele vai voltar a andar, hoje ela vai voltar a andar, meu Pai. Hoje os teus filhos vão voltar a viver a atmosfera de milagre. Ó Deus, hoje os teus filhos vão voltar a testemunhar do teu poder. Em nome de Jesus agora, toda maldição vai caindo por terra, todo o poder do inferno vai sendo desfeito agora. Espírito que ouve a minha voz, você que aprisiona essa vida, saia, sai da casa, sai do comércio, sai agora, solta o corpo dela agora, solta a mente dela agora, solta a mente dessa pessoa agora. Eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Perca as tuas forças e vai batendo em retirada agora. Meu Deus, todo espírito de derrame, todo espírito de infarto, em nome de Jesus, sai agora. Espírito de morte, espírito de perturbação, você que não deixa essa pessoa dormir, sai agora. Espírito do medo, espírito da insônia, sai agora. Toda maldição seja desfeita, toda maldição seja quebrada agora, e toda doença desapareça no nome de Jesus. Põe as duas mãos agora do alto da sua cabeça e diga assim comigo, diga em nome de Jesus, diga com fé, diga em nome de Jesus, eu rejeito toda maldição na minha vida. Diga, eu rejeito toda doença. Diga, eu dou uma ordem agora, tudo que não vem do Senhor Jesus, do alto da minha cabeça à planta dos meus pés, diga, eu dou uma ordem agora, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, tira a mão e diga, sai. Toda maldição em nome de Jesus, sai. Toda doença em nome de Jesus, sai agora. Toda paralisia em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Seja curado agora, seja livre agora. O Senhor está dizendo, receba cura, receba cura no seu corpo, receba cura na sua mente, receba cura nas suas emoções agora. Seja livre de todo trauma, seja livre de toda maldição. O Senhor te cura agora em nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Não sai ainda. Tá, você que estava sentindo a dor, aperta aí onde estava doendo, procura a dor na cabeça, nas costas, procura a dor aí. Quem aqui na hora da oração estava sentindo a dor e você sentiu que a dor sumiu? A senhora estava sentindo dor? Deixa eu vir aqui. Desde quando eu cheguei aqui que eu senti muita dor
E agora Aonde é que a senhora estava sentindo dor? era aqui. Aí, procura a dor agora. Não, agora tá doendo não. Quem curou a senhora? Jesus, glória a Deus. Dê um aplauso, Senhor Jesus. A senhora estava sentindo dor? É porque eu tenho esse braço aqui que saiu do lugar no tempo que a minha filha morreu. Eu tive eu tive AVC e não foi nem o AVC não, porque o médico disse que quando a gente tem convulsão, que eu tive umas 3, o braço saiu do lugar e eles não descobriram logo quando começou. Quando foi descobrir já estava com 3 meses, o médico disse que não ia mais fazer cirurgia. E ele saiu do lugar, ele dói sempre direto. E agora, tá doendo? Cheguei aqui, ele estava doendo e depois da dor daqui do braço passou para o pescoço. E depois da oração passou tudo. E o que a senhora não conseguia fazer com o braço da senhora? Não, eu posso fazer, só que na cabeça a coisa difícil era vir aqui na cabeça. Para fazer um cocó no cabelo dá um trabalho. Faz agora para ver se a senhora consegue. A roupa eu tenho que jogar com esse braço. E agora? Faz aí para ver. Põe a mão aí para ver. Tá doendo? Só um pouco. Só um pouco. Vamos orar para que toda dor saia. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a cura por completo agora. Toda dor nesse braço, inflamação, desapareça agora. Em nome de Jesus, volte ao lugar agora. E eu declaro toda enfermidade, toda doença do alto da cabeça, a planta dos pés, em nome de Jesus, seja curada agora, seja livre dessa dor em nome de Jesus. Procura a dor aí agora. E agora? Glória a Deus. E agora? Tá doendo? Não tá. Jesus curou a senhora, amém? Dá um aplauso, Senhor Jesus. Quem mais, querido? O senhor estava sentindo o quê? Nas costas aqui na pá. Dor na pá, e agora? Passou. Quem curou o senhor? O Jesus. Jesus, dá um aplauso, Senhor Jesus. A senhora também? Estava sentindo ou está sentindo? Não. Hã? Como é que foi? O que aconteceu? Sentindo a dor aqui no abdômen. Dor no abdômen? E o que aconteceu na hora da oração? Não estou sentindo mais, não. Está sentindo mais? Quem curou a senhora? Jesus. Jesus, dê um aplauso, Senhor Jesus. Isso chama atmosfera de milagre. Pessoas são curadas, amém? Tem mais alguém que foi curado na hora da oração? Quem é que está sentindo dor agora? Você fala, eu estou sentindo dor. Tem alguém que está sentindo dor agora? Amém. Todo mundo bem? Você vai trazer uma pessoa que está doente semana que vem, na próxima sexta-feira, amém? Precisando de libertação. Nós já vamos orar agradecendo a Deus por esse culto. Pode ficar aí mesmo? Tá. Domingo de manhã nós temos um culto, 8h30 da manhã. O Bom Dia Espírito Santo. Sabe qual é a maior libertação na vida de uma pessoa? Não é quando o mal sai. A maior libertação é quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus. Essa é a maior libertação. Tem gente que pensa assim, não, eu vou lá para tirar o demônio de mim. Porque se tirar um demônio de uma pessoa e a presença de Deus não vir, o demônio volta. Você sabia disso? Por isso que a pessoa precisa se encher da presença de Deus. Não adianta só expulsar o demônio, a pessoa tem que se encher de Deus. Domingo de manhã, 8h30, Bom Dia Espírito Santo. Venha se encher da presença de Deus. E domingo à noite, 19h30, o culto da Sagrada Família. Amém? Nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse culto. A obreira Cida vai orar, pedindo ao Senhor que nos leve para casa, agradecendo a Deus pela palavra. Aí onde você está, feche os teus olhos. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo prazer que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui, ó Deus, reunidos em Teu nome para te render graças. Pai, te peço que esse prazer esteja constante em nossos corações, porque na medida, Senhor, que aprendemos mais de Ti, mais Te amamos. Ó Deus, e o que necessitamos é Te amar de toda a alma, de todo o coração e de todo o nosso entendimento, Pai. Por isso, Pai, nós Te pedimos que leva cada um de volta para os seus lares, que cada um que esteve aqui, Pai, nessa noite, sintam-se abraçados e agraciados e privilegiados pelo que ouviu e aprendeu e presenciou neste lugar. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vai na fé. Até domingo em nome de Jesus.